Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? E hoje o torcedor vascaíno amanhece aí muito feliz depois da vitória por 5-0 sobre o time do Resende. O, o Pedro Raul, né, desencantou, marcou 2 gols, né? E dá mais tranquilidade ao trabalho do Maurício Barbieri, né? Ainda muito longe do ideal, né? Mas é uma vitória muito importante que o torcedor esperava uma resposta do time dentro de campo e o Vasco conseguiu dessa resposta, conseguiu uma vitória com muita tranquilidade, né, e é isso aí. Agora é só, continuar nessa pegada, né, e tentar figurar entre os 4 aí melhores do Campeonato Carioca, porque o Vasco tem essa obrigação sim de chegar nas finais. Não sei se vai conseguir fazer uma final de Campeonato Carioca, mas é obrigação do Vasco chegar, entre os melhores aí do Rio, né, que é os 4 melhores do Rio têm obrigação, né, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense têm obrigação de figurar entre os 4 aí melhores, né? E é isso aí, galera. Bora acompanhar aqui mais o programa do ESPN aqui, falando tudo sobre essa vitória do Vasco sobre a equipe do Resende. Roberto Barroso. Fã de esporte, o Vasco goleou o Resende por 5-0 aqui em São Januário. Primeiro jogo com o time principal jogando aqui no Caldeirão e deu tudo certo. O Vasco que ganha confiança para a sequência da temporada. Pedro Raul desencantou, marcou logo 2 gols. Piton, Gabriel, Beck e Léo fizeram os outros gols do Vasco, que mostrou intensidade desde o primeiro minuto de jogo até o final. O técnico Maurício Barbieri falou sobre a cara desse Vasco, que está um pouquinho mais bonita, mas que ainda precisa evoluir. Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela tá mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela tá longe ainda de estar pronta. Eu acho que a gente teve uma atuação fantástica, não deixou o adversário jogar em nenhum momento, criou diversas oportunidades. E sobre a cara a gente segue tentando melhorar. É uma noite hoje que eu vou lembrar para sempre. Estou muito feliz de ter feito os primeiros gols com a camisa do Vasco. Quero fazer muito mais, vou fazer muito mais e poder ter sentido um pouco do que é jogar no São Januário lotado foi especial e uma noite que eu vou lembrar para sempre. Isso tem que ser espírito, aqui dentro de casa a gente tem que jogar dessa maneira todos os jogos. E passo a passo, jogo após jogo, a gente espera assim poder ir muito longe esse ano. O Léo também comemorando, mas claro que quem desencantou mesmo foi o Pedro Raul, contratado para fazer gols, e ontem fez 2 em 90 minutos. Quem mais finalizou e quem mais finalizou de maneira correta, e ainda sofreu 3 faltas, então liderando o ranking vascaíno em todos estes indicadores. A gente viu ali, Eugênio, o Barbieri falando sobre a carinha do Vasco, né? Tá ficando uma carinha bonita, assim. Já dá pra falar isso nesse sentido ou ainda foi só um jogo e vamos com calma? Como ele falou, assim, a cara ontem foi mais bonita porque o Vasco fez 5-0. Então fica lindo. Mas que a gente não olha pro time e enxerga, assim, uma ideia fixa, sabe? Um padrão de jogo definido ainda. É um time em formação, e ele tem dito isso ao final de cada jogo, quando perde e quando ganha. Foi o caso de ontem. Até porque o elenco ainda vai receber reforços. O time não é esse. Você me perguntou agora há pouco sobre o Rodrigo, que jogou como volante. É mais um jogador da base do Vasco, que está sendo trazido. O Eric Marcos, que já entrou desde o torneio lá nos Estados Unidos, e ontem mais uma vez entrou durante o jogo. Deu assistência. Deu assistência para o último gol, né, do Pedro Raul. Então o Vasco vai trabalhar muito com a base, e é fundamental. E, aliás, imagino eu que seja um dos focos principais da SAF, porque é ativo do clube, né? É jogador que vai virar dinheiro. Então, eles vão trabalhar muito com isso. Mas outros jogadores ainda chegarão. Quero crer, eu continuo querendo crer, que chegarão para o meio-campo. O Vasco precisa de jogadores para aquela faixa de campo ali. Ontem não teve o Zé Gabriel, o Nenê continuou fora, né? Jogou o Alex Teixeira, que ainda não conseguiu vingar no Vasco. Mas ontem a vitória, sai todo mundo feliz, todo mundo sorridente, porque fez 5 gols. E aí mexeu até com a posição do Figueiredo, que a gente discutiu outro dia aqui também. Ele foi para uma posição onde ele fica mais acostumado jogando pelo lado do campo.
Porque aí jogou o Figueiredo, o Peck e o Pedro Raul, certo? Raul. Jogaram esses três. O Alex juntos na Teixeira frente. no lugar do Nenê mais por trás. Mais por dentro, né? É. A gente viu alguns lances ali também do Pumita, né? O Pumita que está participando muito do jogo. A gente falava aqui na semana passada da possibilidade de onde a bola pode chegar para o Pedro Raul. Para o Pedro Raul não, vai para o ataque funcionar. E eu destaquei mais aqui no dia o Léo, porque tinha participado do último lance do jogo, e o Jair que naquele jogo, na derrota, né? Ele errou bastante passe. Ontem foi diferente. Ontem a participação foi muito boa. Aquela característica dele de ser mesmo um cara que ganha espaço, ganha território no meio campo, né? Ele vai avançando o território no meio campo. Passada larga, ele faz. Ele meio que toma conta. E falando do Pumita, Piton, Léo... Bruno, isso é uma construção que pode ser boa com o passar do tempo. Porque há algum tempo, e até no início da temporada do Vasco, para mim o que reinava era a ansiedade e a falta de uma ideia mais clara. Então o Vasco às vezes não sabia se dava chutão, se saía jogando, aí saía jogando, perdia a bola, o segundo lance era o chutão mesmo, para ver se alguém dividia lá na frente, e me parecia que o Barbieri não estava satisfeito com isso, porque ele não devia ser isso que ele estava treinando. Até porque não é uma característica dos times dele. Mas é normal por causa do peso do Vasco. Aí o jogador fica inseguro, não, vamos resolver isso aqui rápido. Ontem a bola, de novo, começou a aparecer de diversos lados, mas ontem, para mim, o destaque no lado direito, o Pumita também. E começa a aparecer e não tem a dependência do Nenê, certo? Ontem, pelo menos, não teve o Nenê em campo. O que significa isso? Eu entendi semana passada, quando a gente entrevistou aqui o Paulo Brax, ele foi muito boa a entrevista dele, e ele não quis falar, assim, não vou antecipar a situação do Nenê. Mas eu entendi, a minha interpretação foi que o Nenê não fica no Vasco. Ele falou, não quero antecipar, é um jogador muito importante, está jogando, tem sido titular, mas tem serviços prestados ao clube, mas eu não quero falar agora. Ele poderia falar, olha, o Vasco tem o interesse de permanecer com o Nenê. Ele não falou isso. Estamos conversando para renovar, não sei. É um jogador importante para o time e tal. Não, ele parou ali. Então, assim, eu acho que, na minha maneira de entender o que ele falou, vai jogar o estadual e obrigado a Nenê. Então, em função disso, é preciso trazer jogadores, até por isso, para essa função. Porque o Alex Teixeira, que é teoricamente o reserva do Nenê, até agora não encaixou, não desenvolveu. E vai ter que ter jogador para fazer essa complementar o meio-campo, né? O meia ofensivo, que pisa na área, que dá assistência, que ajuda na articulação das jogadas. O Vasco tem essa carência, assim como tem carência de mais jogadores na posição que, para mim, é a mais importante do futebol hoje. A Inglaterra acabou de fazer a maior transferência da sua história contratando um volante, que foi o Enzo Fernandes. O Vasco tem carência de volantes. Chegou o Jair, faltam mais 2, pelo menos, para você ter jogadores de alto nível, 3 jogadores de alto nível naquela função. Eu li o nosso colega Lucas Pedrosa falando, ele usou um termo que eu achei curioso, assim, que é o Vasco procura assim, um volante de calibre. Um volante de calibre, é isso que precisa? Eu não sei exatamente qual é o calibre. O sentido do calibre, mas é um bom jogador. Não, assim, alguém que chegue assim para não ter dúvida que é o titular. Sim, eu acho até que um dos nomes que o pessoal estava perguntando e especulando era o Arangues. O Arangues está na pauta, né? Foi falado essa semana em várias situações, mas ao que parece ele vai pelo menos até o meio do ano lá no Bayer Leverkusen. Mas é uma posição importante. Eu tenho a sensação que o Vasco tinha esse volante, né? E que também foi para o Chelsea. O Andrei exatamente. É isso. Vamos ver como vai ser a adaptação do Marlon Gomes também, que me dá muitas pistas de no que... Vasco ele estava jogando, embora vista a 8 na seleção, a 8, né? O Marlon. No Vasco ele estava jogando mais aberto pelo lado do campo no ano passado. Mas na seleção tá por dentro. E tá muito bem, né? Os dois, né? Mas dois. Ainda é um jovem que vai ter oscilação. Não dá para contar com ele só. Imagina, nesse time do Vasco, como jogou ontem, ele entraria no lugar, ele disputaria a vaga de quem? Do Jair? O Jair não é muito 5, né? O Jair sai mais. Ele já jogou de 5. Mas então era no lugar do Rodrigo? Mas é a situação de jogo, era no lugar do Rodrigo. É isso, no lugar do Rodrigo, o primeiro volante? Mas o Marlon não entra como primeiro volante. Não, você está falando o quê? Não, o Marlon. Se o Marlon teoricamente, ele poderia jogar onde jogou o Alex Teixeira. Entendi. Mas não dá para você confiar que vai ser
ele vai ser a resposta para o time. Uma coisa é o Sul-Americano Sub-20, outra coisa são os desafios que o Vasco tem pela frente. Tem que ter mais alguém. É que a visão do 5 no Brasil, às vezes é do volante que só tira a bola, né? É o que limpa a jogada e entrega para o outro. Isso aconteceu na década de 90, muito aqui no futebol brasileiro. Esse cara não era o Andrei, por exemplo. Esse cara não é o perfil do Enzo Fernandes, que o Eugênio citou. E esse cara, ele tem pouca utilidade. Ele é bom ter no elenco. Às vezes Tem ajuda. ele aí, vai, ajuda. Mas, por exemplo, o Jair jogava com o Alan atrás dele, que não faz isso. Faz também, mas é um jogador de construção, que baixa para iniciar a jogada e tal. E esse pode fazer, essa pessoa, esse 5 construtor, esse meio campista que esse faz falta. Não é só o pitbull mais o 5. O 5 tem que ser o pitbull, mas tem que saber sair jogando. Tem que saber pensar o jogo, porque há cada vez menos espaço no campo de ataque. Esse espaço ele é permitido aos jogadores que estão fazendo a saída de jogo lá atrás. Muitas vezes os zagueiros e o volante que baixa para sair o jogo junto com os zagueiros. Esses caras têm que ter qualidade de passe. É fundamental isso. O Vasco não tem esse jogador hoje. Não, se às vezes muitas vezes a gente procura isso num zagueiro, e que talvez o Léo faça, ou possa fazer nesse time do Vasco, e às vezes a gente cobra isso do goleiro, imagina do volante. Em algum ponto até o goleiro participa. É isso, é perfeito. É isso. Se o do goleiro a gente está cobrando, imagina o volante. O volante já tem que estar muito acima Era a disso. dificuldade ano passado que o Vasco tinha com o Yuri Lara, que era esse titular, que era o pitbull do meio campo, mas era só o pitbull. Com a bola ele não conseguia fazer o time andar. Mais cedo o pessoal estava discutindo aqui, né, o Breiler chamou a atenção que desde 2004 o Vasco não vencia por 5 gols, assim, uma goleada tão grande. Mas aí isso diz mais sobre Acho que 14, não? Eles falaram em quase 20 anos. Eles falaram. Então, desculpa. Foi o que eles citaram aqui, por isso teve uma citação do técnico do Barbieri falando que em 2014, mas... Bom, enfim, que seja... Fazia tempo. Isso fala mais sobre o período ou o time do Barbieri ou esse período todo que o Vasco viveu atrás? Acho que é mais como foi difícil, né, esses últimos anos, foi difícil, né? Porque de vez em quando vai golear aí um outro, né? Mas ficar tanto tempo assim sem uma goleada, não dá para falar que esse ano é uma máquina. Eu acho também que esse ano vai ser bem melhor. Mas ficou a diferença, a dívida com a torcida é muito grande. Nossa. Já tem mais do Vasco da Gama aqui no nosso Sport Center, tá? E claro, os outros... É isso aí, galera. O Vasco tá no caminho certo, né? O torcedor tá muito otimista com essa temporada do Vasco, né? Aos poucos eu acredito que o Vasco vai começar a ter uma forma de jogo, né? E ainda vai chegar mais jogadores. Lembrando, o Vasco vai contratar mais jogadores. Eu acredito que deve vir mais uns 3 jogadores ainda até o Campeonato Brasileiro. Isso é se não chegar mais, né? Porque o Vasco precisa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Temos também a Copa do Brasil que o Vasco vai disputar. Então o Vasco tem que ter peça de reposição, né? E tem que ter jogadores aí à altura aí que possa jogar nesse time do Vasco. O Nenê já não vai atuar mais pelo Vasco, né? Então o Vasco precisa de um meio-campo com urgência, já que o Alex Teixeira não deu a resposta esperada ainda pelo Vasco, né? Por isso que o Vasco precisa de um jogador, não pode ficar dependendo somente de um jogador, ainda mais um jogador que não vem em uma boa fase. É isso aí, o Vasco está no mercado ainda, não vai fazer contratações loucas, não adianta o torcedor pensar que vai contratar jogador com salário de R$1 milhão, porque não vai. Não é isso que vai acontecer, tem que ter calma, a equipe vai se encaixando aos poucos, tem que entender que Maurício Barbieri, alguns jogadores, isso daí não é que faz parte da reestruturação do elenco, não quer dizer que daqui a 2 anos vai continuar o mesmo técnico, vai continuar os mesmos jogadores, aos poucos o Vasco vai melhorando a equipe, vai contratando jogadores de melhores qualidade, por isso que tem que ter calma, isso aí, reestruturação. O Flamengo não foi assim, com o Palmeiras não foi assim, e com o Vasco também não vai ser assim, tem que ter paciência, porque no decorrer aí dos anos o Vasco vai voltar a ser uma grande equipe e voltar também a conquistar títulos, né? Coisa que todo torcedor gosta, que é vencer, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!